2 Coríntios capítulo 5, versículo 1 e o verso 18 nos mostra que Jesus se fez pecador por nós. Ele sofreu a pena. Ele pagou na cruz o peso da cruz, o peso da morte, o peso da afronta, para que nós estivéssemos agora, exatamente agora, dizendo a você que além de sermos salvos, nos tornamos participantes dele pela pregação do Evangelho. Em segundo lugar, 2 Coríntios capítulo 5 vai nos dizer que por nós estarmos revestidos com as roupas espirituais, devemos sempre estar alerta, devemos sempre estar atento para que a nossa vestimenta não se manche, não se rasgue, não seja tirada, porque ele irá buscar aqueles que se reconciliaram com ele no mundo pela pregação do Evangelho. Mas observe que no verso 21 de 2 Coríntios 5, diz que por nós ele foi, e para nós ele foi a justiça de Deus para a salvação de todos os homens. Veja aí então, na carta de Paulo aos Colossenses, veja como o apóstolo trata este revestimento no que tange a salvação. Olha aí, Colossenses capítulo 3 e o verso 1 diz assim: por quê? Porque em 2 Coríntios 5, Paulo trata da casa espiritual. Aqui, em Colossenses 3, Paulo pede para que a igreja buscasse as coisas que são de cima. Número 2, Paulo pede que a igreja pense nas coisas que são de cima. Em terceiro lugar, Paulo pede para que a igreja não pense nas coisas que são da terra. Em quarto lugar, Paulo diz em Colossenses 3 de que nós estamos mortos para esta vida e que a nova vida está escondida em quem? Em Cristo, em Deus. Em quinto lugar, Paulo vai dizer que a nossa vida, ela também está manifestada debaixo da glória de Deus. E em sexto lugar, Paulo pede para que a igreja mortifique os seus membros que estão sobre a terra. Por quê? Abra 2 Coríntios 5 e 18. Por quê? Porque nós estamos reconciliados pelo ministério da reconciliação de Cristo na cruz. Ou seja, Jesus, ele é a ponte
que liga o pecador a Cristo, que o torna sem pecado por Cristo. Veja então, abra a Bíblia, Romanos capítulo 5. Ora, quem nunca leu esta carta, não é? Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: Paulo, pelas mãos de Técio, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a fé confirma com o nosso espírito de que somos filhos de Deus por adoção, e que o nosso espírito está ligado no e com o Espírito de Deus. E aí, pastor? E aí que ele diz que nós temos a testificação de que somos filhos de Deus por adoção e coerdeiro desta graça que nos alcançou. Estamos lendo 2 Coríntios 5, falando sobre o ministério da reconciliação. Aí veja o que Pedro diz à igreja perseguida. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Veja aí, 1 Pedro, capítulo 2, nos versículos de número 9 e 10. Isso aqui Pedro estava exortando, orientando aos irmãos que estavam sendo perseguidos e fora da sua pátria. Os irmãos da Galácia, da Capadócia, da Ásia e da Bitínia. Eram várias etnias perseguidas por causa do Evangelho. Veja o que ele disse e o que ele diz para nós hoje por aplicação. Veja aí. 1 Pedro capítulo 2, nos versos 9 e 10. Eu só tenho 1 minuto. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Isso aqui acontece depois da reconciliação. Para que anuncieis, olha aí, o que lemos lá no verso 20, 21 e 22, né? De 2 Coríntios 5. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Encerrando então o verso 10 de 1 Pedro 2. Vós, que em outro tempo não ereis povos, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Aonde aconteceu isso? Voltemos então, para concluir, 2 Coríntios capítulo 5 e verso 18. Este privilégio se deu a partir do momento em que aceitamos e reconhecemos o sacrifício vicário de Cristo na cruz. E aí eu concluo dizendo aos senhores, versos 20 e 21 de 2 Coríntios 5, de sorte que somos o quê? Do que Pedro falou lá, né? Embaixadores da parte de Cristo, como se de Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Não há nada no mundo que roube esta segurança da nossa vida. Que Deus te abençoe, Deus te ajude, que Deus te guarde e que te faça entender que esta graça nos reconcilia, nos dá a liberdade por nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa te abençoar